Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de crítica criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do Drizzt do Urden, do livro A Lenda de Drizzt Pátria, que é o primeiro livro da jornada do Drizzt, mas não é o primeiro livro dele, né? Esse aqui é um livro de prequel, né? São prelúdios da história dele, que nem teve no Star Wars, né? Teve episódio 4, 5, 6, depois teve 1, 2, 3. A lógica é um pouco essa. Esse aqui seria o primeiro. E eu vou falar aqui sobre o Drizzt, como que o personagem, o herói, é apresentado e desenvolvido nesse livro em específico. Isso é um papo tanto para quem é leitor, quem é RPGista. O Drizzt está ligado ao mundo de RPG, né? Tem aqui Dungeons Dragons em cima. E também para escritores de todos os gêneros que querem também contar as suas histórias. E o que eu achei interessante, me deu vontade de fazer esse vídeo sobre o Drizzt, é que muitos escritores pisam na bola na hora de criar um herói sombrio, sabe? Muitos autores querem botar um herói sombrio, mas sinceramente acabam errando ou dando assim uma roupagem um tanto melancólica, sabe, um tanto dark e que não é convincente, né? Ou pelo contrário, enfiando o pé na jaca e botando um personagem que não tem empatia nenhuma, não gera empatia nenhuma e quer botar esse cara como herói. Então, são extremos que é muito comum. Eu acredito que o Drizzt, ele é de uma certa forma um herói sombrio, tá? Mas isso eu vou falar ao longo desse vídeo. Por que ele funciona tendo um pouco dessa abordagem? Então eu vou falar aqui da aparência, comportamento, motivação, histórico e diferencial do Drizzt. Começando, a aparência dele, ele é um Drow, é um elfo negro de olhos púrpuras. Então a imagem dele é basicamente, aqui está na capa, né? Ele e a pantera dele. É basicamente assim, ele é o que seria um elfo negro padrão, sabe? Eles são um pouco mais baixos que os humanos, né? Tem estatura média aí entre 1,60 mais ou menos. E a pele é um negro cor de ébano, ou então um negro um pouco arroxeado. Os cabelos geralmente são prateados, são grisalhos, né? Mas muitos Drow têm os olhos vermelhos, né? E ele tem esse olho púrpura que assim é dito na hora que ele nasce, todo mundo repara. Isso é uma coisa interessante. Quando nasce um personagem, quando tem cena de nascimento, né? E já apontar um detalhe característico da aparência. Eu lembro que isso já foi feito no livro Canção de Troia, tá aqui. Tá aqui. Canção de Troia tá aqui. Esse livro aqui. É que quando Aquiles nasce, o pai comenta que ele tem a boca muito pequena. E Aquiles significa sem boca. Então, já é um atributo físico logo de cara. E quando ele nasce, o calcanhar dele está um pouco torto, mas não é um problema que vai se ajeitar quando ele crescer. E possivelmente isso não vai ser um problema para ele. Então, assim que Aquiles nasce, o pai já comenta da boca dele, que é muito miudinha, e do calcanhar dele, que nasceu um pouco torto. E isso define o Aquiles ao longo da história. Da mesma maneira, o Drizzt, assim que ele nasce, reparam nos olhos púrpuras dele. Então esse é um fator de destaque nele que é bem interessante. E o que diferencia ele já fisicamente da raça dele, do povo dele. O comportamento dele é que ele é um cara muito benevolente e ingênuo, né? Ele é um herói sombrio porque ele nasceu numa sociedade totalmente sombria que idolatra uma deusa aranha traiçoeira, né? E todo o ambiente do subterrâneo de Forgotten Realms, né, o Underdark, é um ambiente impiedoso em que é basicamente mata sem cachorro, e é cada um por si, e os deuses contra todos, né? E ele é essencialmente, ele vem a se tornar um sobrevivente. Então, ele assim, ele é um cara que ele acaba que ele se habituou a trabalhar sozinho e que ele não espera, ele não tem expectativa de que realmente ele vai conhecer um companheirismo legítimo, né? E nem sequer que ele vai ser aceito por quem ele é em lugar nenhum. É isso que ele vem a se tornar. Tá? Mas ele, no fundo, é alguém benevolente e, no começo da sua jornada, ele é até mesmo ingênuo.
E isso é bem nítido como que isso destaca ele, né? Todo o começo do livro, inclusive, foca muito mais nesse reino dos elfos negros, né? E mostra como que eles tratam uns aos outros, mostram as leis deles, mostra como que eles se sentem dentro da sociedade, né? E o Drizzt é ainda um bebê, é a princípio uma criança, e que as pessoas olham e começam a reparar se ele se encaixa ou não nessa sociedade. Então, tem uma figura paterna, né, que é o mestre de armas dele, que tem uma certa esperança de que o Drizzt, né, possa não se corromper pela sociedade, mas tem também as irmãs mais velhas dele, né, que até comentam assim que ele demorou muito para aprender a manter a cabeça baixa. Então isso já informa de uma maneira bem interessante, né? Ele não entendeu, ele demorou para aprender que tem que manter a cabeça dele baixa, sabe? Então ele já mostra que ele tem um ímpeto de desafiar esse status quo, mas ele mesmo não concorda com aquilo. Mas ele acaba sendo condicionado. Ele acaba sendo obrigado para sobreviver. E aí o ponto é, até que ponto ele vai sobreviver e manter essa benevolência, essa ingenuidade. Esse que é o ponto que você fica curioso para ler ao longo desse livro. E a motivação dele, sinceramente, ele começa sem nenhuma motivação, porque ele começa nascendo, né? O começo da história é ele nascendo. Então, no começo da história, e ao longo do livro inteiro, ele só faz o que mandam ele fazer. Então, a motivação dele acaba se tornando encontrar o lugar dele no mundo. É isso que ele acaba começando a fazer. Vai ser muito através das ordens que ele dá e de como ele reage a essas ordens. Como que ele mesmo questiona, como ele mesmo... Eu estou fazendo o que é certo, eu devo fazer isso, sabe? E se eu fizer, sabe? Sabendo que isso é errado. Então, ao longo da história, ele vai criando essa motivação de buscar o lugar dele no mundo. Mas ele começa ainda... eu não posso nem dizer que ele começa passivo. Ele nunca foi passivo. Mas, como eu falei, ele começa sendo um bebê. Depois uma criança, né? E quando você é jovem, seus pais falam, você vai estudar nesse lugar aqui, você não tem escolha, na verdade. Então, a juventude é muito mais de como você reage ao ambiente ao seu redor. E é isso que você trabalha, de forma bem interessante, né? E a partir daí, quem eu compararia nesse caso, sabe quem é? A Daenerys Targaryen. Ela começa o Game of Thrones, né, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, ela começa como um livro ainda em branco. Tá? E ela começa totalmente passiva, totalmente à mercê do irmão dela. E ao longo do primeiro livro da primeira temporada, ela vai se tornando a Daenerys que ela vem a ser depois. Tanto que eu me lembro muito bem, quando a série ficou famosa, as pessoas só chamavam ela de Khaleesi. As pessoas nem lembravam o nome dela. Era Khaleesi, que era quando ela chamava o tempo todo, Khaleesi. Era sempre Khaleesi. Era Khaleesi. Com o tempo a gente memorizou o nome dela, Daenerys, porque ela acaba tendo vários títulos, né? E ela é uma das candidatas de rainha na história. Mas se você observar o começo do Game of Thrones, ela ainda é um livro em branco que no começo quem escreve a história dela é o irmão dela, depois é o marido dela e depois ela passa a escrever a história dela. Então, isso sinto que é essa a abordagem desses dois personagens, da Daenerys no primeiro livro e também do Drizzt nesse primeiro livro. É um livro em branco, esse personagem é um livro em branco, que a família está escrevendo até o ponto que ele toma as rédeas da própria vida e começa a buscar o seu lugar no mundo. O histórico dele é o livro, né? Geralmente a gente tem uma história prévia e não, o histórico do Drizzt é basicamente o que a gente vê. Ele começa no livro nascendo, não tem histórico, né? Então esse é o livro do histórico do Drizzt, na verdade. Para quem já leu os livros que vêm depois, né, o episódio 4, 5, 6, né, da saga, estilo Star Wars, né, quem já leu conhece agora o histórico dele. Já sabe, ele é um elfo renegado, um elfo negro renegado que vive na superfície, já sabe desse passado dele agora, está conhecendo em primeira mão esse passado. Eu posso citar aqui que o histórico dele, né, seria o histórico da família dele. A família do Urden é uma família nobre de Mesoberranzan, que é esse reino dos elfos negros, e é uma família que está batalhando para ascender ao poder. É uma família ambiciosa que quer subir nessa hierarquia. E muito do que o Drizzt vive é consequência dessas ações ambiciosas e traiçoeiras
da família dele. Tá? Ainda mais ser mais histórico da família, é mais histórico do livro. Mas, assim, sinceramente, o livro já começa já com uma cena muito boa da família do Urden dando, assim, uma cartada, movendo suas peças no tabuleiro para conquistar poder. Então, ainda assim, né, a gente tem poucas informações prévias, né, que são realmente tão relevantes quanto o que a gente já conhece já no comecinho. Então esse é um livro que começa muito assim da estaca zero e se constrói a partir daí. Eu adoro esse tipo de proposta, né? De histórias que se começam, né, em vez de histórias que ficam trazendo todo o histórico e trazendo de volta esse histórico ao longo da narrativa, começar da estaca zero e criar tudo do zero. Eu adoro, tá? Particularmente. Acho que um dos motivos que eu gostei muito tanto desse livro. Para finalizar, o diferencial do Drizzt é que ele é uma ovelha branca na sociedade de ovelhas negras, né? Os Drows já são a ovelha negra do mundo de Forgotten Realms, sabe? Eles já são elfos que vivem no subterrâneo, elfos que idolatram uma deusa maligna, né? Os elfos que são os inimigos dos elfos padrões. Então, e o Drizzt é alguém que não se encaixa nessa sociedade totalmente impiedosa, totalmente cruel. Então, esse é o diferencial dele. E é feito de forma convincente. Eu já li um livro que era Orcs, os Guardiões do Relâmpago, algo do tipo, o livro. E foi zero convincente esse livro. A ideia é trazer heróis orcs, mas, sabe, os orcs são todos maus, e os anões são maus, e os humanos são maus, e sem motivo nenhum tem uns orczinhos que são bonzinhos. Sabe? Então, por mais que o Drizzt, ele não tem assim nenhum motivo para ser diferente, né? O fato de você conhecer ele, bebê e criança, e conhecer o crescimento dele, e conhecer o mundo, essa sociedade, da perspectiva dele, você acaba se conectando com ele. Acho que essa é a diferença. Eu senti isso, ele não tem um motivo plausível para ser diferente, ele simplesmente nasceu diferente dos outros, tá? Eu gostaria que tivesse um motivo um pouco mais plausível para isso, mas funcionou porque quando você vê a injustiça do povo, você vê dos olhos dele, dele como um jovem, dele ainda crescendo, sabe? Dele ainda se tornando quem ele vai vir a ser. E aí você se conecta com ele e acompanha ele. Então, esse livro dos Orcs, Guardiões do Trovão, os heróis já começam meio que prontos, já conhecem já com as opiniões prontas, já sendo bonzinhos, e aí, sabe? E aí acaba ficando tão genérico, sabe? Que, sabe, eu comprei o livro achando que ia ter um bom diferencial e não tinha. É só os mesmos arquétipos, as mesmas histórias genéricas, só que com uma roupagem diferente. Que nem você vê esses filmes B que copiam os filmes famosos, sabe? Mas você vê basicamente a mesma história de novo, só que com atores e figurinos e efeitos piores, basicamente. Que nem você jogar um jogo que é um clone, é uma cópia de um jogo famoso, mas aí mudaram ali algumas coisinhas e disseram que é algo novo, e não é, sabe? Isso que é o ponto. Se eu quisesse ler uma história clássica de heroísmo, eu leria os livros clássicos sobre heroísmo e não um livro sobre orcs. Eu esperava algo um pouquinho mais convincente, né? O Drizzt, ele convence porque você conhece ele bebezinho, você se conecta com ele por causa disso, que ele mesmo vai descobrindo a sociedade dele junto do leitor. E aí o leitor tende a concordar com ele. E aí também não é uma personagem que ele não tem atributo nenhum dos elfos negros, por exemplo, né? O fato dele ser um guerreiro ambidestro, né? O mestre de arma deles também é ambidestro. Então existem outros ambidestros além dele. Então você percebe que isso é uma coisa que ele não é tão único assim, sabe? Nem tão genérico assim. Ele tem algumas conexões, tá? Ele até se importa com a família dele, mas ele no fundo, ele é benevolente, ele é ingênuo, tá? Então, se você quer criar um personagem que é aquela fruta ainda saudável no meio de um cesto podre, você precisa, eu acho que é importante trabalhar isso desde o princípio e não entregar já a fruta pronta, percebe? Né? Então, acho importante trabalhar essa empatia com o personagem e esse livro fez isso muito bem feito. Comenta aqui embaixo quem que é o seu herói sombrio favorito. Percebe, tá? Tem aqui já no canal um vídeo sobre heróis e anti-heróis,
tá? Que eu falo bastante a diferença entre eles, né? Eu acho que o herói sombrio ainda é um herói, sabe? O Batman é um bom exemplo, que na maioria dos casos ele ainda é muito heróico, não tanto sombrio, mas ainda é um personagem benevolente, ainda é corajoso, ainda faz o que é certo, então ele não é um anti-herói, sabe? Então aumenta aqui embaixo quem que é o seu herói sombrio favorito. Eu acabei falando do Batman, falei do Drizzt, não está me vendo em mente nenhum outro além desses, né? Eu gostava muito do Spawn, é um vilão, é um anti-herói de quadrinhos, que ele, em muitos casos, ele é mais heróico do que anti-heróico, né? Ele é um demônio que se rebela contra o inferno. Tem o Hellboy também, né? Um bom caso desses heróis sombrios. Eu acho que o Hellboy e o Spawn são bons exemplos de heróis sombrios. Comenta aqui embaixo qual que você mais gosta. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de escrita, vídeo de mercado tutorial e escrita ativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.